Boa tarde a todos. Boa tarde. Que todos estejam bem, na paz de Jesus e no envolvimento desta casa. Acho que vocês já devem perceber, né? Os frequentadores, trabalhadores da casa, o envolvimento de luz que tem aqui, né? Quanta luz, quanta energia. Fiquei ali, falei, calma, senão você não faz palestra. Aliás, senhores, eu já vim aqui, quem já me ouviu da outra vez, eu não sou palestrante. Eu venho fazer uma reflexão. É um entendimento meu em relação ao estudo e gostaria e vim a convite do Anderson trazer essa reflexão para vocês. Que eu entenda, porque eu acho que estudo do Evangelho, qualquer estudo, o primeiro a entender somos nós. E aí, num ambiente onde as pessoas comungam do mesmo amor, da mesma vontade, é bom compartilhar, né? O tema escolhido pela casa para nós conversarmos para o estudo da tarde, para a reflexão da tarde, na verdade, chama-se Moral Estranha. É o capítulo 23. Vocês me desculpem, porque eu tenho que me ajeitar com o Evangelho. Eu trouxe um novo, porque esse aqui eu falei, não vou estrear você, na segunda vez estrear você, porque o velho já estava colado, meio caindo, perdi parte sua. E o novo, ele está novo, né? Então, abri a página, e lógico que eu vou precisar do óculos. Não sai. O Evangelho já nos fala, lá no começo, Kardec já coloca, né, que o Evangelho é dividido em 5 partes. E a última delas, ele deixou para a moral. Se as 4 primeiras partes, está lá no Evangelho, é passível de questionamento, será que houve? Será que Jesus fez milagre? Será que Jesus isso, aquilo? O capítulo da moral não tem como, né? Moral nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. E o Kardec compilou todas as falas de Jesus, todos os ensinamentos, as palavras, tudo que ele disse, ele compilou aqui no capítulo, no final, capítulo 23, é o qual ele colocou o nome de Moral Estranha. Eu me lembro que a primeira vez, isso vai lá para mais de 10 anos, gente, eu não tinha entendimento. Hoje não que a gente tenha também, viu? Porque se sentir pleno de entendimento, não dá. Nós estamos sempre aprendendo. Se não for assim, tem alguma coisa errada. A gente não dá para se dizer, olha, eu sei tudo e eu tenho conhecimento de tudo. Não. Mas eu ia nas palestras, e nas palestras eu ouvia que devíamos fazer o Evangelho no lar. E eu fazia o Evangelho no lar. A maioria das vezes eu fazia sozinha. Um belo de um dia, o ex-marido resolveu acompanhar. Aí ele sentou e falou, vou ouvir você. Vou escutar isso aí. Pegou o gato e ficou lá alisando o gato. Eu abri aleatório e caiu nessa parte, na moral estranha. É a primeira vez que eu li sobre isso. Aí eu comecei a ler a primeira parte aqui e ele disse assim, Jesus não estava bem da cabeça. Eu falei, não, mas tem uma interpretação. Aí o Kardec, aqui no Evangelho mesmo, ele já faz a identificação. Eu fui lendo e falei, bom. Mas eu li o que estava aqui, eu não fiz uma interpretação, eu não tinha condições para isso. E hoje, eu fiz a minha. Isso não quer dizer que alguém aí
supermercado ou em casa, vocês não têm um pensamento diferente, falam, olha, tem algo mais para acrescentar, eu mudaria isso, eu faria aquilo, enfim. É o meu pensamento. É o que eu consegui entender sobre, o que eu venho entendendo sobre isso. Muito bem. O primeiro item aqui, vamos colocar assim, Jesus diz assim, ó, quem não odeia seu pai e sua mãe? Eu peguei por Lucas, né? Tem Lucas e Mateus falando sobre isso, eu fui pegando tudo em Lucas. Quem não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, a gente já ouviu bastante isso, né? Irmãos, e mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. E todos aqueles que não carregam a sua cruz e não me seguem, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que quer, dentre vós, não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Interessante, né? Primeiramente, por que Jesus usou desta forma? Em todo o capítulo ele vem trazendo falas quase que perturbadoras. Uma pergunta, tem mães aqui? Mães? Vai dizer para uma mãe, olha mãe, você tem que amar menos o teu filho para amar mais a Jesus. Ou então, você tem que odiar seu pai, sua mãe para amar Jesus. Faz sentido? Claro que não. É o sentido, essa é a forma literal. Mas por que ele usou desta forma? Por que ele falou assim? Alguém pode dizer, porque a língua hebraica, que ele usava na ocasião, ele falava para o povo, ele era pobre, não tinha muita informação, então uma palavra significava várias coisas, enfim. Mas Jesus, hoje, na língua portuguesa, Jesus usou uma figura de linguagem, hiperbole. Não sei se alguém já ouviu falar. Hiperbole. A gente faz isso na prática quase que sempre. A hiperbole serve para enfatizar uma ideia ou intensificar um sentido. Estou morrendo de sono. Eu fazia isso com a filha de uma amiga minha. Trabalhava no hospital e ela ia esperar, ela saía da escola, ela ia esperar a mãe, que saía com o almoço na hora ali e ia almoçar com ela. Não passava lá. Um dia eu saí assim para o almoço e falei, Ana Clara, hoje você está especialmente feia. E assim, ela olhou para mim, obrigada, Maria. É lógico, na casa dela tem espelho, ela sabia que eu estava falando justamente o contrário. Porque eu já havia dado sinais tantas outras vezes dizendo que ela era bonita. Então Jesus já deu tantos sinais no Evangelho, falando sobre família, sobre mãe, sobre pai. Na crucificação mesmo, ele entregou Maria a João, João a Maria, mãe, eis o seu filho, filho, eis a sua mãe. Ele sempre fez isso. Então, como que eu posso achar que aquele perdeu o sentido da coisa e debandou? Não! Ele está tentando fazer outra coisa aqui. E aí, nos dias de hoje, a gente entende que isso chama-se hiperbole. A pergunta, até aí tudo bem, nós estamos entendidos, mas por que ele queria impactar? O que ele queria mostrar com essa mensagem? Kardec diz lá no início que a colocação das mensagens de Jesus não há uma ordem cronológica. E também aqui ele não está dizendo para quem Jesus estava mencionando isso. Então, um ponto interessante a nós levantarmos seria para quem Jesus falou isso? Em que momento Jesus falou? Aqui, a gente vai lá em Lucas. Aliás, eu estava dizendo aqui no Evangelho, você vai lá procurar, você vai ver. Para uma multidão. Ele falava para a multidão.
para todos que estavam seguindo ele. Para nós também, né? Se seguiam naquela época, segue agora. Se ouviam naquela época, ouvem palavras do Evangelho agora. Então ele fala para a multidão, qualquer um. É lógico que ele não está dizendo para você abandonar. Ele está falando quanto ao apego, não é? Eu amo meu filho, eu amo meu pai, minha mãe. Mas vamos pegar as mães, vai. Deixa eu pegar a mãe, mas vamos pegar a mãe. Que eu acho que o amor de mãe, estou falando de mãe, tá? Mãe, M-A-E, tio, mãe, de verdade. Dá para mensurar amor de mãe? Uma mãe mais amante do Evangelho de Jesus, ela poderia dizer, Jesus, eu amo meu filho quanto eu amo a ti. Eu amo a ti quanto eu amo meu filho. Não dá para eu amar menos o meu filho. E está certo. Mas mães, será que o amor que você dispensa ao seu filho, sua filha, esposas ao seu esposo, esposo à sua esposa, filhos aos seus pais e mães, será que vocês, eu falo vocês porque minha mãe e meu pai já partiram, não tenho filhos, são os seus gatos e cachorro. Será que vocês estão amando o suficiente para ensinar sobre o amor de Jesus? Será que vocês estão amando o suficiente para dizer ao filho, filho, Jesus, o amor de Deus é maior? Para ensinar o desapego. Será que ama-se o suficiente para entender que este filho está por empréstimo neste momento? E que um dia você vai ter que devolvê-lo e não vai devolver a joia faltando uma pedra, não vai devolver o ouro lascado. Você está preparando o seu filho para o mundo. Está preparando e amando o seu filho, ame-o intensamente, sim, mas para ensinar o desapego. Que você, mãe e pai, não ficará para sempre. E você, mãe e pai, não foge à regra os pais enterrarem filhos, né? É inconcebível na mente de um pai e de uma mãe enterrar um filho. Mas quantas mães e pais não estão enterrando os seus filhos? Quantos, gente? E aí? Vai junto? Ou eu vou entender que ali está o corpo, mas meu filho sobrevive à morte? Não dá, é difícil, né? É difícil porque nós estamos na matéria. E Jesus aqui, ele fazia o seguinte, essa informação eu entendi assim, ele estava falando em espírito. Como é que acha que é óculos? Ele estava falando, ele, espírito, falando para nós, matéria. Então ele estava mostrando, olha, tem a vida futura, tem o espírito, é esse que eu devo preservar. Aqui ele inicia o trabalho do desapego, está começando, porque esse capítulo é uma sequência, eu entendi que é uma sequência. Primeiro ato é o desapego. Ninguém vai largar pai e mãe para trás, nem filhos. Amar, mas saber amar e manter o desapego. Primeira informação dele. Aí ele vai para a segunda informação, segundo item que ele fala. Abandonar pai, mãe e filhos. E aí, tem que abandonar sua casa, sua mãe, seus filhos, não olhar para trás. Segundo item, aqui ele dá uma outra informação, né? Mas para quem que ele estava falando nesse momento? Se eu estou aqui no Evangelho, eu já estou e vou pesquisar, ele está falando para Pedro e para discípulos, amigos de Pedro também que estavam ali. E o que esse pessoal estava fazendo? Ele já não falava mais para a multidão aqui. Ele estava falando para um grupo de pessoas, para um grupo de discípulos,
para aqueles que já tinham ouvido a sua palavra e outros que vinham para ouvir de verdade. Porque a população, o povo, queria mais eram os milagres, eram os acontecimentos, era isso, era ouvir Jesus e vamos seguir Jesus. Vou deixar o conforto da minha casa, deixar tudo, para seguir, não tem nem o que comer direito, seguir Jesus, acho que não, hein? Eu gosto de ouvir Jesus, mas eu não estou, parece muito nós, né? Parece muito nós. A gente quer, mas a gente às vezes está com a mão, como ele diz aqui, está com a mão, um outro vem e diz, mas o outro lhe disse, Senhor, eu vou seguirei, eu quero ir com o Senhor. Mas permite-me dispor antes do que tenho em minha casa. E Jesus lhe respondeu, todo aquele que tendo a mão na charrua, olha para trás e não está apto para o reino de Deus. Para os discípulos dele, que estavam indo fazer o quê? Pregar a boa nova. Eles estavam saindo, indo para outros lugares, falar sobre o reino de Deus, falar sobre Jesus, sobre Deus. Eles estavam indo pregar, eram os evangelizadores do início, não é? Mas eles ainda, assim como nós hoje, mesmo estando aqui numa casa espírita, e a gente vem assistir palestra, a gente ouve, a gente estuda, tem isso e aquilo, mesmo nós, é difícil, né, deixarmos momentos em que nós somos matéria, mas está tudo bem eu ser matéria, eu preciso das coisas da matéria, eu estou aqui, carne, eu preciso. Não é fácil fazer essa separação. E olha que pra gente hoje está bem mais fácil, né? A gente pode vir aqui, não vamos sair, não vai ter ninguém para nos prender, porque estávamos aqui falando de Jesus. Ele está falando para homens que mesmo ouvindo, como nós, mesmo ouvindo sobre Jesus, nós temos dificuldades. Volto lá no começo. Vai falar para a mãe que está tudo bem de errar, que vai passar por isso, e que o filho sobrevive. Então, é fácil falar, mas não é fácil vivenciar isso. E Pedro já disse para ele, por nós, vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhe disse, digo-vos em verdade, que ninguém deixará o reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai, sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Eu penso, gente, que apesar das nossas dificuldades, sejam elas quais forem, e eu estou falando de saúde física, estou falando de desemprego, estou falando de várias coisas, nossas dificuldades, nós temos muito, né? Como ele está dizendo, aqui na Terra nós já recebemos muito. Quem tem uma família, pai, mãe, partiu meu pai, minha mãe, tem um esposo, está aqui, ou meu esposo, minha esposa já partiu, eu tenho filhos, meus filhos já partiram, não importa, eu tenho um teto, todos nós aqui temos um teto, estamos cientes e conscientes disso, uma família, amigos, nós temos uma vida social funcionante. Isso já é muito, nós já estamos recebendo. Às vezes a gente não dá valor e a gente não entende o quanto nós somos ricos nisso, o quanto tudo isso é valioso para nós. Quanto é valioso ter alguém na tua vida. Quanto é valioso ter irmãos, amigos. Até em casa tem um bicho. Tem um gato, um cachorro, amar, saber amar um animal. Tem gente que não sabe amar um animal. Se não sabe amar um ser inocente. Problema. E ele está dizendo para isso para Pedro. Esses homens que iam pregar a boa nova, eles iam na força da fé, né? Mas não no entendimento puro da vida futura. Eles não sabiam, eles achavam que o reino ainda ia acontecer em algum lugar material apareceria um reino. Quando na verdade Jesus em Espírito, ou Espírito, a verdade, estava falando do íntimo deles. Era a transformação. E Pedro
transforma-se após a crucificação de Jesus. Né? Ele não tinha entendido todo o processo. Ele não tinha. Ele só entendeu o processo depois. Então, aqui nesse instante, quando ele sai a pregar, ele ainda não tinha entendido. Ele pergunta a Jesus, o que eu terei? E Jesus responde. Ele tinha uma família, mas o reino de Deus, o reino dos céus. E esse outro que chega, né? Que queria se dispor de tudo que ele tinha para depois seguir a Jesus. De novo, ele busca aqui, ele mostra aqui o apego. Quando eu vou seguir a Jesus, eu não tenho mais tempo. Eu não posso me deter às coisas da matéria. Eu vou. É claro que eu não vou abandonar minha casa, não vou vender minha terra, não vou largar de marido, largar filho, porque eu vou atrás. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando para a gente não se ater, não se apegar. É como o outro que ele fala da charrua. Você botou a mão na charrua, ele está falando do arado. Eu estou no trabalho, eu não volto. Eu não olho para trás. Eu não olho para o egoísmo, porque se eu for atrás de dispor das minhas coisas, ou eu estou com a mão no arado, trabalhando, o arado significa o trabalho espiritual. Primeiro a mim e depois ao próximo. Primeiro eu faço para mim. Primeiro eu tenho que ter o entendimento. Primeiro eu. Aí eu tenho condições de poder atender. Às vezes a gente faz tudo isso junto, a gente vai se melhorando e ajudando, e trabalhando na caridade, trabalhando na ajuda e fazendo. Mas eu não posso perder de vista que a primeira pessoa a se melhorar, a primeira pessoa a buscar o reino de Deus que está dentro de mim, hoje nós sabemos, não vai se construir um reino em algum lugar aqui, né? É dentro. A primeira pessoa sou eu. Eu posso fazer a caridade, eu posso vir numa casa espírita como essa, passar a minha pequena reflexão sobre o caso. Mas eu posso fazer isso aqui. Mas a busca é minha. Eu me melhoro. Então, antes de eu pregar algo a alguém, prego a mim. E a partir do momento que você começa a fazer essa modificação, não dá para você olhar. Não dá para você voltar, porque aí você volta a olhar. Eu reflito aí de duas formas. Se eu vi e olho, eu estou no trabalho aqui, trabalhando, estou fazendo, eu estou ajudando, estou trabalhando aqui na casa espírita e fora. Estou falando casa espírita, mas é fora também. Porque não adianta eu ser um bom cristão aqui, lá fora. É uma reforma íntima que aqueles que estão comigo, aqui ou acolá, percebem essa mudança. Se eu estou nesse trabalho e aí eu tenho uma recaída, tanto no meu lado egoísta, eu não estou aqui, mas eu podia estar lá, podia estar na festa, podia sair com as amigas. Em vez de eu ir no trabalho mediúnico, né, Soninha, numa quarta-feira eu vou jantar com as amigas, eu não consigo. Eu tenho que ir no trabalho mediúnico. A gente vai. Se eu começo a cansar disso, começo a olhar, eu estou voltando para o meu lado egoísta, ou então eu estou olhando, nossa, poxa, mas eu não tenho condição de estar aqui. A gente cai de novo nas mazelas, naquelas coisas que a gente tentou sair, a gente volta, eu estou olhando, não olha para trás, segue em frente. Se for para olhar, você precisa ter muita condição de falar, poxa, eu era essa coisa, agora eu sou melhor. Ontem eu fiz isso, hoje eu estou mais consciente. Abrir a mente para esse entendimento. De novo, ele fala do desapego. Lá na primeira, vai acompanhando. Foi esse raciocínio que eu fiz. Primeiro, o desapego de família, de entes queridos, material, a família. Aqui, o segundo, é o desapego às coisas da matéria. Colocar-me a trabalho sem olhar para trás, verdadeiramente. E aí aparece um outro. Lucas registra da seguinte forma: ele mesmo, Jesus, ele disse a um outro, segue-me. E ele respondeu,
convite para todos nós. Segue-me. E ele respondeu: Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixar aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. De novo, aqui ninguém vai uma perda de um ente querido, um velório, vou deixar lá porque eu tenho que servir sopa na casa espírita. De novo, é o entendimento espiritual e não o literal, né? Quando ele fala dos mortos aqui, deixa eu ver se eu fiz um rascunho desse, não estou usando meu rascunho. Os outros iam, esse Jesus convidou. Quando ele fala aqui dos mortos, de mortos, eu entendo o seguinte: quando nós estamos presos aos apegos egoísticos da matéria, seja qual for o apego, eu estou como morto, não é? A gente acha que morto é aquele que desencarna, que os despojos vão para a terra, o espírito segue o caminho, o morto. Mas quantos mortos estão andando entre nós? Nós mesmos. Nós não, desculpa, a primeira pessoa que precisa dar uma reflexão minha. Tá? Eu mesma, antes de conhecer os ensinamentos do Evangelho de Jesus, era morta. Porque, apesar de não tanto, mas era pegar as coisas da matéria, as coisas, sabe, a matéria, seja o que for. Se fosse uma caixinha de tinta, de tecido que eu não queria entregar para minha irmã que estava doente. Pegar a caixinha de tinta, gente, uma coisa ridícula. A minha irmã precisava, era uma fisioterapia para as mãos dela. Eu era morta. Hoje, bem ou mal, eu estou viva. Porque pouco ou muito eu busco conhecimento, a gente busca estudar, busca aprender, busca se melhorar, porque estudar e ler, mas você tem que colocar em prática, senão não adianta. Aí me parece aqueles túmulos caiados que Jesus menciona, né? Então eu sou toda estudada, mas por dentro eu não pratico, não sei nada, não coloco em prática tudo aquilo que eu estou estudando, tudo aquilo que eu estou aprendendo. Então, quando ele diz, deixe aos mortos o dever de enterrar os mortos, ele está fazendo um convite. Cara, Jesus convidou, vem. Ai, vou enterrar meu pai. Ele não estava dizendo para o rapaz, ó, deixa. Não era isso, não é para o rapaz largar o pai para trás, larga lá. Não estava morto, mas não é isso. É para nós hoje entendermos. Nós estamos muitas vezes mortos. Porque eu estou apegada à matéria e esqueço o espírito. Então eu sou morta. Então se você está morto, está morto. É os despojos que estão ali mesmo. O espírito já foi. Apego novamente. Apego. É além do apego aqui. É uma cegueira espiritual, né? É uma cegueira espiritual. E seguindo, sem perder tempo, que o Anderson quebrou o tempo. O quarto, não vim trazer a paz, mas a divisão. Essa então é complicada, né, gente? Credes, peguei Lucas de novo. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu estou lendo para refrescar a nossa mente, para fazer o raciocínio disso, porque também eu vi que tem uma pessoa nova, né? Primeira vez na casa, então não sei se a pessoa tem o Evangelho e se ela conhece a passagem, então por isso que eu estou lendo. Nós outros que já frequentamos a casa, temos o Evangelho, capítulo 23. Mas para a irmã que está chegando hoje, então por isso que eu estou lendo. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão.
Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas uma contra as outras. 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora com a sogra. Quer dizer, uma loucura, né? Isso, Jesus falando isso, aqui é a moral estranha mesmo. Aquele que pregou a paz, que trouxe a paz, que nos ensinou sobre paz, falar em guerra, é estranho. Mas, de novo, o sentido literal. E aqui ele finaliza. Quando você passa por todos esses processos, do desapego do ser, eu tenho apego a tal coisa, eu tenho apego à minha mãe, tenho apego ao meu filho, ao meu marido, eu amo, mas eu não posso ter apego, consegui fazer isso. Depois eu tive entendimento de que eu posso servir a Deus sem olhar para trás. Eu amo, eu trabalho, eu sigo em frente, eu não tenho, eu vou me deixando o apego da matéria. Aí aqui, então, o que seria o fogo? O fogo, eu ouvia dizer assim, da minha avó já, fogo de acero. O que é fogo de acero? É o fogo que vem de encontro, né? Aí no espantão, tá fogo aqui, coloca fogo aqui, e aí não aumenta, alguma coisa assim. Mas o fogo é purificação, vamos pensar assim? Eu entendo, alguém pode pensar diferente, eu entendo o fogo como purificação, uma limpeza. Mas que fogo é dentro de mim? Se eu estou passando por esse processo todo, eu estou aprendendo, e quanto buscas e vos abrirá, bate, você vai encontrar a verdade do Evangelho. Eu estou buscando, eu estou trabalhando nessa verdade. Eu estou construindo o Evangelho, estou construindo o reino de Deus dentro de mim. Eu estou fazendo fogo de purificação, eu estou limpando, eu estou purificando. E aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Vai, consequentemente, haver uma divisão. Por quê? Você está diante do Evangelho de Jesus e o Evangelho da moral. Você começa a entender o que é certo e o que é errado diante da moral. Não tem como, vai haver a tal divisão que ele fala aqui. Vai haver a divisão. Por quê? Como que você está fazendo essa reforma íntima? Você não, eu. Estou fazendo a reforma íntima, estou me preparando, eu estou conhecendo as verdades, estou tentando me modificar. A moral elevada do Evangelho. E que eu não alcancei. Não tem condição. Dá para confrontar, dá para unir as duas coisas? Dá para ficar tudo bem? Quando eu tenho esse conhecimento e me deparo com a baixa qualidade do apego, quando eu me deparo, não tem? Maligno. Quando eu confronto com egoísmo e apego material. Se eu não trilhar no equilíbrio, você quer que eu deixe a matéria, você quer, poxa, eu tenho uma condição boa material, o que você está querendo que eu faça? Jogo tudo fora, vou dar tudo para os pobres. Não é disso. Não estou pedindo que você seja peso para a sociedade, porque se você largar tudo e viver na boa, como Jesus está dizendo, só pelo Espírito, eu estou seguindo Jesus. Eu vivo no Espírito. Você torna-se um peso para a sociedade, não é disso que ele está falando. Não é disso que ele está falando. É só os pássaros do céu, né? Imagina, você tem que trabalhar, né? Você tem que pegar o seu, você tem que fazer seu corre.
em tudo. Então, não é disso. Mas é entrar no equilíbrio do material com o espiritual. Essa é a conclusão que eu chego aqui no final. E vai haver essa divisão. Só que essa divisão não é dentro da sua casa, você brigar e puxar faca para todo mundo lá, porque pregar a tua verdade, aquilo que você acredita. Fulano não acredita em vida após a morte, né? Mas eu acredito que vocês têm que acreditar. Quantas vezes a gente já ouviu, eu pelo menos já ouvi, você vai mais para o centro espírita do que fica em casa. Dorme lá. Ou então, como eu ouvi, se você continuar indo no centro espírita, o casamento acaba. Eu parei de ir no centro espírita. Eu parei. O casamento acabou. É porque não foi que ele chamou depois. Chamou depois. Vem. Mas eu quis ir, eu fui antes. Acho que aqui é o caminho. O anjo da mulher, vai, por aqui mesmo. O caminho que você largou lá atrás, agora você vai seguir. Comecei a seguir. Então, há necessidade, às vezes, dessa divisão. Não estou falando que a esposa que manda o marido dormir no centro, ou o marido que fala para a esposa que ela fica mais no centro que em casa, é para ela largar ou para ele largar. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não entenda. Não é nada disso. Mas que todos nós, agora eu vou estender, todos nós temos só um caminho. Não importa se eu vou numa linha reta, se eu vou fazer curva, se eu vou fazer zigue-zague, caracol, o caminho é aqui. Diante disso, é inevitável as quebras. É inevitável o impacto. Então, a mim ficou claro. Eu trabalho o desapego e eu vou ter força para vivenciar as divisões. Não morrer quando algo acaba, continuar e seguir o caminho. É uma orientação de Jesus fantástica para nós trabalhar. Essa é a minha opinião. Para nós trabalharmos sobre o apego e a nossa reforma íntima, o equilíbrio entre o material e o espiritual. Não olhar para trás e seguir. Continuarmos no trabalho de divulgação, cada um à sua forma, no trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Mas não fica com medo se tiver algum empecilho, que faz parte. Está tudo bem. O importante é voltar. Mesmo que a gente tenha alguma queda, isso é natural, diante das coisas da matéria, voltar rápido. Não ficar preso ali. Porque nós já estamos soltando, as amarras. Nós estamos aqui no sábado à tarde, não é? Estamos aprendendo. Era o que eu tinha para a tarde de hoje. Minha opinião sobre isso. Que cada um reflita, pense, faça da melhor forma, né? Como vocês quiserem. Esse é o meu entendimento da passagem de hoje. Faz a prece para nós. Vamos fazer a prece. Vamos acalmando e permanecendo nesse ambiente de luz, de conhecimento. A casa inspira isso. A casa inspira o acolhimento, inspira conhecimento, aprendizado. Agradecer a Jesus por estarmos aqui, por estarmos em condição
fé, de desejo, de aprendizado. Obrigada, Senhor. É agradável aos vossos olhos que possamos ser as flores, a luz para eles e para aqueles que estão ao nosso lado. Que a espiritualidade maior abençoe. E que acima de tudo, como diz André Luiz, nos ensinou André Luiz, o serviço pelo serviço. O serviço pelo serviço. Que eu faça sem esperar nada. É o serviço pelo serviço. Que Deus nos abençoe, nos proteja sempre.